Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em Lucas capítulo 8, versículos 40 ao 56. E diz aqui: a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta, mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Irmãos e irmãs, nesta passagem da Bíblia, vemos que duas pessoas tiveram milagres operados em suas vidas. O pai, que pediu por sua filha, e uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos. Irmãos e irmãs, imaginem aquele pai que foi pedir por sua filha. Ele pediu por sua filha. E quando estava indo, diz aqui: e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Nesse momento, depois que aquele pai pediu por sua filha, que estava à morte, indo ele,
rodeavam a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo de sangue. Irmãos e irmãs, aquele pai, chamado Jairo, foi pedir por sua filha, pediu por sua filha ao Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus estava indo, porque o Senhor Jesus iria operar um milagre na vida da filha de Jairo, apareceu uma mulher que tinha um fluxo de sangue e padecia desse fluxo de sangue havia já 12 anos. Irmãos e irmãs, 12 anos, e diz no versículo 43, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Irmãos e irmãs, por nenhum médico, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue pudera ser curada. E havia 12 anos que ela padecia daquele fluxo de sangue. Havia 12 anos que ela tinha aquela enfermidade. E por nenhum médico ela pudera ser curada. Diz aqui nos versículos 44 e 45 e 46, 47 e 48 diz: chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Irmãos e irmãs, aquela mulher que padecia de um fluxo de sangue havia já 12 anos, que não tinha sido curada por nenhum médico, tocou apenas na orla da veste do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e foi curada. Apenas na orla da veste. E diz aqui: e disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Irmãos e irmãs, no versículo... Irmãos e irmãs, percebemos o poder do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E a fé da mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos. Ela tocou na orla das vestes do Senhor Jesus e foi curada. Mas percebemos a fé que aquela mulher tinha. Porque no versículo 46 diz, e disse Jesus, alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. No versículo 47, então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado. E como logo sarara. E no versículo 48 diz, e ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ou seja, aquela mulher teve fé e foi salva pela fé, foi curada. Graças ao poder do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Salvador.
Irmãos e irmãs, imaginem naquele momento o que estava passando aquele pai, porque nesse momento a filha de Jairo ainda não tinha sido curada. E no versículo 49 diz: estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Irmãos e irmãs, imaginem o que aquele pai sentiu ouvindo essa frase. A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. No versículo 50 diz: Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salva. Não temas, crê somente e serás salva. Irmãos e irmãs, em momentos de angústia, em momentos de desespero, de preocupação, precisamos lembrar desta frase: não temas, crê somente. Crê somente, não tenha medo, mas acredite. Não tenha medo, mas tenha fé. Não tenha medo, não tenha dúvida. Creia. Nos versículos 51 ao 56 diz: e entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina, e todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Irmãos e irmãs, no versículo 54 diz: mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. Nos versículos 55 e 56, e o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Irmãos e irmãs, aquela criança ressuscitou graças ao poder do Filho do Senhor Deus. Porque diz aqui: mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. Aquela menina pôde viver novamente. Aquela menina acordou e foi curada, graças ao Filho de Deus. E diz aqui: o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Seus pais ficaram maravilhados. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, tem poder sobre tudo, sobre todas as enfermidades, sobre todas as situações ruins, sobre tudo de ruim, sobre tudo, sobre a natureza, sobre tudo. Ele tem poder. O Filho de Deus tem poder.
O Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus tem todo o poder. E pode operar milagres, tem poder para operar milagres. E o Senhor Jesus Cristo, nesta passagem da Bíblia, operou 2 milagres. Em um dos milagres, que foi a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e que não tinha sido curada por nenhum médico, bastou tocar na orla da veste do Senhor Jesus e foi curada. Teve fé e foi curada. No segundo milagre, o Senhor de Jesus Cristo disse: levanta-te, menina. E aquela criança se levantou, acordou. Porque o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e tem poder para operar milagres. Tem misericórdia de cada um de nós. E não desiste de nenhum de nós. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora em Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 32. E diz aqui: a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo-lhe o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado.
E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Irmãos e irmãs, aquele pai teve misericórdia de teu filho. O Senhor Jesus Cristo tem misericórdia de cada um de nós. Não desiste de nenhum de nós. Veio aqui na terra, operou milagres e ensinou o caminho. Mesmo se houver alguém que não esteja no caminho, saiba que o Pai está à sua espera e Ele te recebe com alegria e acolhimento, misericórdia e paz. A paz do Senhor. Irmãos e irmãs, nos versículos 20 ao 24 diz: E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e veste-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Do mesmo modo, mesmo que uma pessoa não esteja no caminho, nunca é tarde para ela desistir, para ela deixar este caminho errado e buscar o caminho certo, o caminho que leva para a salvação e vida eterna. Porque o Pai está à espera. O nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus não desiste de nós, espera por cada um de nós. E Ele espera com misericórdia, alegria, amor, acolhimento, paz. O nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus tem misericórdia de cada um de nós. Não desiste de nenhum de nós. Tem compaixão. E Ele está à espera de cada um de nós. Precisamos dar o primeiro passo. Precisamos ir até Ele. E Ele estará nos esperando. E Ele irá nos acolher, nos dar amor, irá ter misericórdia de cada um de nós. Porque o nosso Pai, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós. E nos versículos 29 ao 32 diz: Mas respondendo ele, disse ao pai... Perdão, irmãos, vou ler do 25 ao 32. Nos versículos 25 ao 32 diz: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio... E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo.
Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Irmãos e irmãs, se permita reviver, se permita ser achado pelo Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Esteja disposto a reviver, esteja disposto a ser achado. Siga o caminho certo, que é o caminho do Senhor Jesus Cristo, e vá até o Pai, porque o Pai está à tua espera. O Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhe na oração que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos ensinou. Irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.